O Photoshop nos dá pleno controle da ferramenta pincel. A gente consegue configurar todas as opções dela, ajustar diversas questões de repetição, de uso, de dureza. Então vamos ao trabalho. E agora a gente vai utilizar em alguns casos para fazer também maquiagens em modelos, como às vezes, que nem já aconteceu comigo, de pegar para trabalhar no book de uma modelo que a maquiagem dela não ficou tão boa, e daí eu fui lá e trabalhei em cima da maquiagem, ou até se não tem maquiagem, você poder fazer algo do zero. Já abro um parênteses aqui que particularmente não é meu forte, não entendo muito de maquiagem, mas eu tô aqui para te ensinar o software, né? Como você faria no Photoshop. Então, talvez a técnica eu não esteja acertando tanto, digo a técnica de maquiagem, mas a técnica de Photoshop é o que eu estou passando para você agora. Bom, inicialmente então, eu peguei essa foto que a gente já tratou a pele um pouquinho. A gente consegue ver aqui o antes e o depois, a gente tratou a pele em outra aula. E agora eu gostaria de colocar um pouco mais de elementos aqui. É claro, no caso dessa paisagem aqui de dia, não colocaria, também não necessitaria maquiagem assim, ou algo pesado. Mas eu vou fazer aqui para te mostrar como que faz. Para os lábios, para o famoso batom, eu te aconselharia pegar aqui a ferramenta laço poligonal. Vou dar um zoom aqui no lábio, vou selecioná-lo. Veja, nesse caso não estamos usando brush, é um caso particular. Mas para os outros elementos usaremos. Bom, então vou selecionar aqui o lábio inferior. Tá aí. Vou mudar aqui em cima para estou somando seleção, adicionar a seleção, como aprendemos nas aulas de seleção, e vou adicionar também o lábio superior. Beleza. Vou dar um Ctrl J para duplicar a layer da boca. Então eu tenho uma layer só com os lábios agora. E vou trabalhar no Variations, aquele ajuste que a gente viu, que é bem interessante. Então, imagem, ajustes, variações, aqui a gente tem os lábios, e a gente conseguiria, eu acho mais fácil por aqui, daria para fazer com o pincel também, mas é um pouquinho ruim de ter o controle de desenhar bem firme assim, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, mais vermelho, mais amarelo, mais magenta, mais claro, mais escuro. Então, daria para trabalhar, né, configurando, e você vai vendo aqui como é que está ficando o lábio, ok? Ok, ó, ficou estranho, não ficou natural, né? Mas daí a gente pode fazer algumas correções para ficar um pouco melhor. Eu vou dar, por exemplo, um Ctrl clique na miniatura, vou pedir lá um selecionar, modificar difusão de 1 pixel, ok, e selecionar, inverter, delete, Ctrl D, só para ficar mais enevoado no cantinho. E vou utilizar aqui modos de mistura. Então vou escolher aqui algum outro modo de mistura que encaixe melhor. Ó. Aqui, por exemplo. Vou tirar aqui um pouquinho do zoom, Ctrl 0, tá, beleza. Então, antes e depois, tá? Você poderia trabalhar mais ainda com a difusão se quisesse, né, deletando o oposto disso, ou trabalhando com máscara também, como veremos mais adiante. Eu vou fazer uma nova camada, Ctrl Alt Shift N, e nessa nova camada vamos fazer o que o pessoal chama aí de blush, né? Então vou pegar aqui a ferramenta pincel, vou deixar aqui uma ponta do pincel meio grandinha. Blush é aquele rosinha, aquela bochechinha mais vermelhinha, com mais vida assim, né? Vou escolher aqui uma ponta vermelha. Vai ficar absurdo inicialmente, mas com modo de mistura. Assim. Tá. Aí eu vou colocar uma opacidade bem pequena, né? Um 15%, alguma coisa assim. Tá? E daí vou dar aqui um modo de mistura também, para que se adapte, se misture melhor a imagem. Tá?
Parece que não tem quase nada, mas ó, o antes e o depois dá para ver um vermelhinho, né? Usando a mesma técnica, eu conseguiria daí também fazer o lápis de olho. Era só eu pegar o pincel com a ponta bem pequenininha, né, de 1, de 2 e ponta preta, né? E daí fazer o contorno dos olhos. Ou eu poderia fazer também atenuar aqui um pouco mais a sobrancelha, tudo utilizando pincel. Mas eu já quero pular para o final aqui, que são os cílios. Se você quiser dar aquela aumentada no cílio, que as meninas gostam, eu baixei uma brush, como a gente viu na aula anterior, de cílios, ó, e já instalei aqui. Então eu vou escolher aqui um cílio que se encaixe na modelo. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Tá? Fazer uma nova camada. Vou diminuir o tamanho do pincel. E um clique. Aí eu dou um Ctrl T. Dou uma girada, dou uma redimensionada. Ajeitada aqui. E ele não encaixa direito no formato do olho. Aí você faz assim. Ainda no Ctrl T, você clica nesse botão aqui em cima. Ele faz esse wrap na versão em inglês, alternar, modo de transformação livre e distorção. Aí você consegue distorcer dentro da camada, do conteúdo da camada. E ajustar no que você precisar. Isso vale para qualquer camada quando você dá Ctrl T. Beleza. Confirma lá com o Enter. E daí a gente pode ajustar também aqui opacidade, modo de mistura, para não ficar tão forte. Para encaixar melhor. Aí eu vou dar um Ctrl J e inverter essa cópia. Vou fazer lá um editar, transformação, virar horizontalmente. Para virar para o outro lado, vou dar o Ctrl T novamente. E arrumar aqui. Tá? Vou lá nesse botãozinho aqui do alternar de novo. E vou encaixar nos olhos. E beleza. Enter para confirmar. Tá lá. Vou dar um Ctrl 0 para a gente ver como é que ficou. Então, assim, como eu disse, maquiagem não é meu forte, mas a técnica seria isso, né? Do Photoshop. Então, você sabendo utilizar a brush, utilizar modo de mistura, utilizar a opacidade, saber trabalhar com layers, com ajustes, com seleção de área, você consegue transformar os elementos para ficar de uma forma mais bonita, mais natural, mais bacana e conseguir fazer um tratamento da modelo que fique interessante, que a cliente goste.